Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula, onde falaremos sobre a construção de gráficos, especificamente gráficos de barras e gráficos de setores. Somente uma noção básica. Espero que vocês gostem e entendam e vamos à aula. Gráficos e tabelas. Nós já aprendemos como construir tabelas desse tipo, que são chamadas de tabelas de frequência. Essa tabela mostra o número de votos obtidos por determinados candidatos numa determinada eleição na primeira urna apurada. Então, o candidato A teve 50 votos, o que equivale a 25% do total de votos. O candidato B teve 80 votos, o que equivale a 40% do total de votos. O candidato C teve 60 votos, o que equivale a 30%. E BN significa brancos e nulos, que são 10 votos, o que equivale a 5% do total de votos dessa urna, que no caso foram 200 votos. Você somando aqui, o total dá 200. Somando aqui, o total é 100%, que é como todo total, que a gente sabe, tem que dar 100%. Essas tabelas aqui são chamadas de tabelas de frequências. Nós temos uma aula falando sobre isso. O número de votos na primeira urna apurada é a nossa variável. Os candidatos são os valores dessa variável. E aqui nós temos a frequência absoluta, que é o total de votos de cada candidato. E a frequência relativa, que é o percentual que cada total desse representa do total. E aí nós vamos aprender a construir dois tipos de gráfico. O gráfico de barras e o gráfico de setores. Ambos muito usados em pesquisas. Antes de construirmos o gráfico de barras, vamos falar um pouco sobre... Então, o plano cartesiano é um sistema de eixos, que geralmente nós chamamos de x e y, que são perpendiculares entre si, ou seja, eles formam entre si ângulos de 90 graus. E cada região dessa é chamada de quadrante. Então, aqui nós temos o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Para construirmos o gráfico de barra, geralmente nós usamos um quadrante. Então, nós construímos o gráfico de barras usando apenas uma parte dessas. Num dos eixos nós colocamos uns dados, no outro eixo nós colocamos os outros dados. E esses gráficos de barras são geralmente chamados porque as suas marcações parecem uma barra, que são na verdade retângulos. Então esses retângulos podem vir assim, na vertical ou na horizontal, depende de como nós colocarmos os dados, certo? Mas ambos são gráficos de barra. Voltando para cá, como eu já disse, usamos apenas um quadrante, geralmente. Num dos eixos fica um dos valores, que nesse caso aqui serão os candidatos A, B, C e brancos e nulos, que poderiam ser aqui. E esses poderiam ser aqui. E aqui no caso fica a quantidade de votos de cada candidato. Então 10, 50, 60, 80 e assim por diante. Então nós vamos marcar com barras a quantidade de votos de cada um aqui, contando como se brancos e nulos fossem um candidato. Então se a gente vier para a tabela, o A teve 50 votos. Então é só marcar onde está o 50 e aqui a gente faz uma barra. Não importa a espessura. O que importa é que essa barra do A vá até a quantidade de votos do A. O candidato B teve 80 votos, então 80 está aqui. Da mesma forma, nós fazemos uma barra do B até a quantidade de votos do B, não importando a espessura da barra. Geralmente, nós fazemos a mesma espessura, mas isso não é um problema. E o candidato C teve 60 votos. Então, marcamos no C uma barra que vai até 60. E brancos e nulos, 10 votos. Então, brancos e nulos, uma barra que vai até 10. Então, é isso. Esse é o gráfico de barras que nós queríamos. Vou só destacar aqui as barras para ficar mais fácil
de visualizar. E esse é o nosso gráfico. Simples, não? Já o gráfico de setores, ele é conhecido assim porque se refere a setor circular. Então você tem um círculo, uma região que abrange um determinado arco ou um determinado ângulo aqui, essa região no caso, é chamado de setor circular. É como se fosse uma fatia do círculo. Essa outra região também é um setor circular, certo? Então ele é chamado gráfico de setores porque ele vai ser dividido em regiões desse tipo. É lógico que para isso nós temos que identificar qual é o ângulo de cada região para poder marcar o gráfico da forma correta. Para tanto, precisamos lembrar que uma volta completa equivale a 360 graus. Esta volta completa aqui equivale a 360 graus. Então, sabendo disso, nós vamos determinar o quanto cada parte representa desse 360. O círculo em si, você pode fazer de várias formas. Com o marcador ou com o compasso. O compasso é o mais adequado, porque aí você vai ter marcado o centro e fica mais fácil de você determinar os setores. Voltando para cá, nós já temos o círculo feito com o centro marcado. E aí vamos determinar a partir da tabela o quanto cada percentual desse representa do total de ângulos da circunferência ou do círculo, que equivale a 360 graus. Ou seja, quanto é 25% de 360 graus? Quanto é 40% de 360 graus? E assim por diante. Então, 25% de 360 graus. 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100. Calcular isso de 360 graus é só multiplicar por 360 graus. Então isso dá igual a, podemos cortar os zeros aqui. Aqui, ó, 25 e 10 a gente pode simplificar e pode dividir também se preferir. 25 por 10 dá 2,5. Então faz 2,5 vezes 3,6. Ou 36 dividido por 10 dá 3,6 aí vezes 25. Ah, não importa. Eu prefiro simplificando. Então, ó, 25 e 10 que sobrou aqui, simplificando por 5 dá 5, simplificando por 5 dá 2. Isso tudo vezes 36. E agora a gente pode, ó, 36 dividido por 2 dá 18, 18 vezes 5. Fazer uma conta aqui rapidinho. 18 vezes 5. 5 vezes 8, 40. 0 vai 4. 5 vezes 1, 5 com 4, 9. Então isso dá 90 graus. Da mesma forma, 40% de 360 graus. Aí fazemos 40 sobre 100 vezes 360 graus. Esse é mais simples, corta um zero aqui, corta o outro aqui. Fica 4 dividido por 1, que dá 4 vezes 36. Fazendo a continha aqui rapidinho. 4 vezes 6 dá 24. Vai 2. 4 vezes 3, 12. Com 2, 14. Então, isso aqui é igual a 144 graus. O outro, 30% de 360. 30% de 360 graus. Então, do mesmo jeito, corto os zeros. Então, isso vai ser igual a 3 dividido por 1, 3 vezes 36. Fazendo mais uma vez a conta no rascunho. 3 vezes 36. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. Então, isso aqui dá igual a 108 graus. E, por fim, 5% de 360 graus. 5% de 360 graus. Isso dá igual, corta os zeros. 5 e 10, da mesma forma que nós simplificamos o anterior, nós simplificamos esse. Por 5 dá 1, por 5 dá 2, vezes 36 graus, né? Aqui também é graus. E aí, ó, 36 dividido por 2 dá 18 graus. E agora, como marcar esses ângulos lá no círculo? Nós usamos o que chamamos de transferidor. É uma régua em forma de círculo
graduada em graus. A volta completa aqui tem 360 graus, que é a volta do círculo. E aí a gente vai marcar os ângulos. Para entendermos melhor essa marcação, eu vou medir esse ângulo da seguinte forma. Observe que tem um lado que é maior, um lado furado que é maior e aqui menor. Então esse maior é onde a gente vai começar a medição. Então como a gente faz? Observe essa linha. Então essa linha a gente iguala ela com o final do ângulo, com a ponta do ângulo, que a gente chama de vértice. E num lado do ângulo, pode ser um ou outro, geralmente a gente marca nesse sentido. Então começando do zero desse lado aqui, ó, marcou o vértice, colocou em cima no zero e aí vai ver onde é que dá o ângulo. Então aqui, se você ver 40 graus com mais 2, então esse ângulo aqui dá 42 graus. Então esse ângulo mede 42 graus. E é assim que a gente vai medir nesse círculo. Então, primeiro, vamos traçar um segmento a partir do vértice até a circunferência, em qualquer lugar. Isso é só para a gente ter uma noção de onde a gente vai começar a marcar o ângulo. Então, o primeiro ângulo, que equivale a 25%, é 90 graus. É um dos mais simples de se marcar. 90 graus é uma forma de L, mas vamos marcar da forma que a gente aprendeu. Então, o tracinho igual com a ponta do ângulo, e aqui nós alinhamos no zero, e aí verificamos onde é que dá 90. Se você vir, 90 é aqui. Então é só marcar agora com a régua do vértice até onde a gente marcou o ângulo. 90 graus. Então aqui é o ângulo de 90 graus, correspondente ao candidato A, ou seja, o candidato que teve 50 votos. Então aqui é o candidato A. O candidato B corresponde a 144 graus, que é 40% do total de votos. Então, da mesma forma, alinha o traço com o vértice do ângulo e um dos lados com o zero. E aí conta 144 graus. Então aqui dá 140 com mais 4. Vou marcar em cima, vai ficar melhor. 144 graus. E aí é só traçar o ângulo como nós traçamos o anterior. Então, esse ângulo aqui mede 144 graus, que corresponde ao total de votos do candidato B. Então, aqui é o B. O ângulo de C mede 108 graus, que corresponde a 30% dos votos. Então, vamos marcar 108 graus. Alinha a ponta com o vértice do ângulo, o zero num dos lados, e aí vamos marcar o outro lado. 108 graus, então vai ser um pouquinho antes do 110. E aí da mesma forma, traçamos a reta. Esse setor corresponde à quantidade de votos do candidato C. E portanto, esse setor, que é o 18 graus, corresponde aos votos brancos e nulos. Então é isso, gente. Essa é só uma ideia de como construir um gráfico de barras e de como construir um gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza. Então é isso, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e entendido, e até a próxima.